Olá, hoje vamos conversar sobre aceitação. O perdão e a aceitação são as duas principais chaves para entrar na dimensão espiritual. Se eu não consigo perdoar ou aceitar os outros ou a mim mesmo, significa que eu estou ainda engatinhando no meu processo de espiritualidade. Estou ainda aprisionado em meu ego, longe de estar vivendo a liberdade, a paz de espírito e a felicidade. E o que é aceitação? Aceitação é um sinal de fraqueza ou então uma atitude libertadora. Temos que lembrar naquele momento da vida, por exemplo, em que você, por exemplo, fez uma escolha de aceitar uma verdade difícil, algo que você não queria que tivesse acontecido, ou que não fosse do jeito que é. E por isso mesmo, para você era difícil admitir isso como um fato. Você deve ter passado um tempo lutando com isso, tentando mudar, consertar, ou até se negando a acreditar que isso realmente tenha acontecido. Então, num determinado momento, você enxergou que não havia o que fazer para mudar essa situação. Era preciso lidar com a realidade como ela é, e não como você gostaria que fosse. Quando você passou por esse processo, você experimentou a aceitação. E aí muita gente confunde aceitação com conformismo. Se nós somos, por exemplo, invadidos por sentimentos e pensamentos negativos, quando lembramos de uma situação, é porque estamos numa falsa aceitação. Ou seja, nós não aceitamos, nós nos conformamos apenas. A diferença é que se conformamos, estamos presos ainda na dor. Não há uma superação, apenas uma montanha de amargura, raiva ou desesperança obstruindo o caminho. Olhamos muito para fora, para o outro, para as circunstâncias da vida, quando pensamos em um processo de aceitação. O reconhecimento de que não podemos controlar o mundo externo é de extrema importância. Traz um alívio, elimina um fardo da responsabilidade que não nos cabe carregar. Mas a aceitação do outro é apenas uma face de toda a história. E ela tende a funcionar muito melhor quando, antes de tudo, aprendemos como praticar a aceitação de nós mesmos. Para entendermos o que é aceitação, antes precisamos entender o que não é aceitação. A palavra aceitação pode, muitas vezes, não ser vista como algo positivo. Mas isso acontece porque muitas pessoas atribuem à palavra aceitação um significado muito diferente daquilo que realmente é. A aceitação, definitivamente, não é sinônimo de resignação. Segundo o dicionário, resignação significa ação de resignar, de se submeter ao desejo de uma outra pessoa ou ação do destino, ação de aceitar pacificamente. Por outro lado, a aceitação não é igual ao conformismo, ou então ao vitimismo, à passividade, que são formas de viver a vida sem buscar por mudanças e melhorias, sem se opor ao que é ruim e desagrada. É comum as pessoas acreditarem que a aceitação é ruim por causa de todos esses outros conceitos. E o que é aceitação, afinal de contas, né? Aceitação significa consentir, aprovar e receber, e é aceitar o que é exatamente como é, a realidade, mas aceitar se esforçando proativamente para evoluir e não para regredir. Aceitar é treinar a nossa mente emocional
para entender que devemos aceitar tudo como é. Ao mesmo tempo, agir do modo mais inteligente e estratégico possível para encontrar a melhor solução, visando sempre a nossa evolução. É preciso aceitarmos a vida como ela é preciso aceitarmos como nós somos, é preciso aceitarmos as pessoas como elas são. A aceitação gera melhorias na maneira como enxergamos o mundo, enxerga nós mesmos e enxergamos as outras pessoas. Quando começamos a praticar a aceitação, evoluímos como ser humano, porque nos tornamos mais autoconfiantes, serenos, pacientes, empáticos, pacíficos e felizes. Então, diante de uma situação ruim, geralmente temos dois caminhos. Ou não aceitamos, reclamamos, não aprendemos, não resolvemos e não evoluímos. Ou então aceitamos, e aí aprendemos, resolvemos e evoluímos. O problema não é o problema em si. O problema não é o problema. A falta de aceitação é o que é o grande problema. As relações sociais se tornaram frágeis ao ponto de simplesmente pensarmos que podemos descartar as outras pessoas quando enxergamos um problema. Ou seja, como um botão, apertamos um botão de excluo uma pessoa da minha vida. Dessa maneira, nunca aprendemos a lidar com a aceitação do diferente. Não aprendemos a lidar com os problemas mais difíceis e não aprendemos a aceitar as dificuldades da vida. O resultado disso é que vivemos muito descontentes com as pessoas em nossa volta e, pior ainda, com nós mesmos. Desaprendemos a nos relacionar como seres humanos e desaprendemos também que nós, humanos, somos falhos, cheios de defeitos e erros. A não aceitação do outro afeta a nossa própria autoaceitação. Nos tornamos fracos diante da aceitação, nossa capacidade de aceitar então diminui muito. O primeiro passo para aceitar o outro é a empatia. A empatia é uma habilidade emocional que deve ser treinada e desenvolvida. Para ser empático é preciso enxergar o mundo da outra pessoa através das lentes dela e não a partir das lentes que nós usamos. Do mesmo jeito que a nossa história formou o nosso caráter, as nossas qualidades, os nossos defeitos e o nosso jeito de pensar e agir, a história das outras pessoas formou-as exatamente como elas são. Tudo que somos hoje, resulta de todas as experiências e vivências que tivemos desde que nascemos. O que a outra pessoa é, também resulta de todas as experiências e vivências que ela teve desde que nasceu. Se fôssemos a outra pessoa, nós seríamos exatamente igual a ela, ou muito semelhante. Quando entendemos esse conceito, nós nos tornamos mais empáticos e compreensivos e passamos a compreender e aceitar melhor os outros. Então vamos reforçar esse conceito, essa ideia. Se nós tivéssemos nascido, crescido e vivido exatamente aonde a pessoa que nós não conseguimos aceitar, onde ela nasceu, cresceu e viveu, nós seríamos semelhantes a ela. Ao entender e aceitar esse fato, nos tornamos muito mais empáticos e conseguimos, então, dar mais um passo em direção à aceitação das outras pessoas. É um grande desafio aprender a aceitar as pessoas como são, sem querer mudá-las e dominá-las. Mas é preciso respeitar e aceitar os outros e as suas histórias, assim como desejamos também que nos aceitem e nos respeitem.
O nosso ego é nosso maior inimigo contra a nossa evolução espiritual. E a aceitação é a maior arma contra o ego. É comum os buscadores de Deus falarem, quem está querendo evoluir na escada espiritual, eu agora vou matar o meu ego e evoluir espiritualmente. Mas quem que está falando isso? É o ego. Então é como um bandido que se veste de policial para prender um bandido que é ele mesmo. Então isso não funciona. Onde quer que exista desejo, onde quer que existe apego, não há espaço para Deus. Deus só ocupa espaços vazios, são espaços que já estejam ocupados. Então, Deus, nós precisamos de ter um esvaziamento de nosso ego, é a kenosis. E se nós estamos com nossos espaços interiores totalmente ocupados, quer seja com mágoa, com ódio, com dor, com culpa, obviamente não há espaço para Deus. A consciência da presença de Deus acontece quando sabemos que não vamos encontrar satisfação fora de nós. Tudo que você me dá é ilusão e tudo que você tira de mim é ilusão. Então, quando começamos a enxergar esse olhar espiritual, começa a ficar mais fácil a nossa caminhada. Então, nós temos que o que eu tenho, você tem, o que eu não tenho, você também não tem. Isso é a estrutura divina da criação. Tudo que eu vejo fora de mim é só um reflexo do que existe dentro de mim. A mais importante prática espiritual é deixar que tudo seja como é, sem querer interpretar, embelezar ou julgar. Isso faz com que o nosso ego entre em pânico. Imagine dizer para o nosso ego que não é para julgar, não é para interpretar, não é para comparar. Então isso é a morte do ego. Por isso que a aceitação é uma arma mais poderosa para se matar o nosso ego. Temos que nos lembrar de que nosso objetivo não é mudar o mundo, nem nós mesmos. O nosso objetivo é mudar a nossa maneira de ver o mundo e nossa maneira de ver a nós mesmos. Nosso objetivo é ver com os olhos do amor e não com os olhos do medo. Olhar sem apego ao que se vê. Assumir a responsabilidade é aceitar a minha vida como ela é. Eu não posso mudar você. Portanto, a única postura com relação a você é a aceitação. Sempre quando eu não aceito você como é, eu perco a minha paz. Quando eu julgo o outro, eu perco a minha paz. Pois todo julgamento, ele é internalizado. Jesus cansou de falar isso nos evangelhos, não julgueis, não julgueis. Mas o nosso ego é especialista em julgar. Se eu aceito os outros, eu abençoo a mim mesmo, pois tudo o que faço volta para mim. Temos que entender que todo pensamento volta para o lugar de onde veio. Tudo que eu vejo em você e que eu não aceito, revela o que eu não estou disposto a aceitar em mim mesmo. Repetindo, tudo que eu vejo em você e que eu não aceito, revela o que eu não estou disposto a aceitar em mim mesmo. Tudo que eu espero que você me dê e que você não dá, revela o que eu preciso dar a mim mesmo. Toda vez que eu ataco, eu ficarei então com culpa. Quando você se aceita como é,
você abre esse canal, esse espaço de comunicação com Deus. A mesma coisa é quando você aceita os outros como são. Precisamos aceitar os outros como são, porque não tem como mudá-los. Eles não precisam melhorar para merecer a nossa aceitação. Repetindo, as pessoas não precisam melhorar para merecer a nossa aceitação. Eles não precisam de nossa aprovação e nem nós da aprovação deles. Eles podem ser do jeito que são e nós também. A aceitação é uma coisa muito simples, no entanto, é a mais difícil de aprender. Porque o grande combatente é o nosso ego, porque ele sabe que a partir do momento que começamos a aceitar as pessoas e aceitar a nós mesmos, ele vai morrendo diariamente e vai desaparecendo. E a morte do ego é a grande chave para a nossa entrada na dimensão espiritual, para a nossa evolução espiritual. Pois então, com a aceitação, o nosso ego ele fica de lado. Com a aceitação, as barreiras da presença do amor, elas se dissolvem. A aceitação é uma arma mortal contra o ego. E a aceitação e o perdão são as duas principais chaves da evolução espiritual, do despertar, de estar em Cristo, de estar no reino de Deus. Não tem como você e eu estarmos no reino de Deus, na dimensão espiritual, na paz de espírito, na felicidade, na liberdade, se nós não perdoamos e se nós não aceitamos. Então, para estarmos nesse estado, que eu chamo estado de Cristo, que é aí Cristo que está no comando da minha vida, comando da nossa vida, que não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, essas duas palavras são essenciais: perdão e aceitação. São duas chaves essenciais para entrar na dimensão espiritual da paz, liberdade e felicidade. Que Deus nos abençoe com esse entendimento, com a sabedoria que vem do alto e que preencha a nossa mente e o nosso coração. Um grande abraço.